Oi gente, tudo bem? Então esse vídeo eu vou falar sobre os meus largadores, como eu alarguei, como é que foi todo o processo, como é que foi a minha história com os largadores. Então eu comecei a querer colocar largador lá pelos meus 11 anos, só que o problema é que minha mãe nem deixava eu pintar o cabelo nessa época, muito menos colocar um largador. Eu não convenci a minha mãe, eu forcei ela a deixar, porque assim, eu coloquei tudo escondido, não recomendo assim. Vai estragar muito a relação de vocês com seus pais, mas isso foi comigo, né? Então não recomendo fazer escondido. Eu comecei a colocar o largador quando eu tinha uns 12 anos e eu colocava de 2 milímetros e ficou nisso por um tempo. Eu ficava com de 2 milímetros, perdia em algum lugar, daí comprava outro, ficava só no 2 milímetros. E nessa época eu falava assim, quando eu tiver 18 eu vou ir até o 8. E bem, não fui só até 8, né? Mas ficou nisso por um tempo, eu ia colocando só de 2 milímetros, que é basicamente só enfiar o alargador na orelha, porque nem faz muita diferença do furo normal. E aí chegou 2012, eu tinha 13, eu ia fazer 14, e eu resolvi ser rebelde. E aí que eu comecei a alargar mesmo. Eu peguei uma espiral, que é um alargador tipo assim. Isso aqui é uma espiral, isso é um alargador, inclusive foi esse alargador que eu peguei para alargar até o 4 milímetros. Como vocês podem perceber, tem muito mais que 4 milímetros aqui, tem 8 milímetros. E aí, né, a Jaqueline, de 13 para 14 anos, muito inteligente, pensou: vou alargar a orelha até o 4 milímetros com um alargador de 8 milímetros. Então eu passei ele mais ou menos até aqui, assim. Doeu muito. Só que o problema é, eu não pude deixar esse alargador até aqui, senão ele ia cair. Então eu tinha que passar até aqui, tirar e enfiar o largador de 4 milímetros. Então pensem o quanto que isso doeu, né? E a minha sorte é que a minha cicatrização é muito boa, porque ia ter dado merda com qualquer outra pessoa. Eu sempre alarguei assim, eu pegava a espiral do tamanho que eu queria, passava um creme aqui na espiral, passava um creme na minha orelha e ia passando aos pouquinhos. Eu ia passando bem devagarinho, acho que pra doer mais, né? Nossa, eu era muito burra. Aí eu passei de 4 milímetros e ficou tudo bem, assim, eu esperei umas 2 semanas. Aí eu passei o de 8 depois que cicatrizou bem de 4 milímetros. Outro problema, Jaqueline inteligente. Hashtag Jaqueline inteligente. Eu passei a espiral de 8 milímetros até o finalzinho dela e fiquei com ela assim uns 3 dias. Só que incomodava muito pra dormir. Então eu queria colocar um alargador mesmo, assim, fechado. Ó, Jaqueline inteligente em ação. Eu coloquei um alargador desse tipo, de 8 milímetros. Porra. E o problema dele é que ele teria os 8 milímetros aqui no meio. E as bordas é um pouco mais que 8 milímetros para o alargador não cair da orelha. Só é recomendável você colocar esse alargador depois que ele já tiver cicatrizado, porque daí a pele da orelha estica, daí coisa o bagulho ali. Só que aí, né, eu sofri pra caralho, mas consegui colocar esse alargador logo depois de passar a espiral. Assim, depois que eu sofri, depois de fazer esse negócio, eu fui aprendendo como é que alargava e tal. Eu nunca alarguei assim um em cima do outro. Eu demorei assim 5 meses pra colocar o 20 milímetros na orelha, que nem é um alargador considerado muito grande. Eu alargava assim 1 ou 2 vezes por mês no máximo. Pra você alargar a sua orelha, eu recomendo, assim, sinceramente, que você alargue no estúdio, não seja burra que nem eu. Porque no estúdio é muito mais esterilizado, é muito mais correto. Com certeza você vai sofrer menos do que eu. Quando você vai passar a espiral e depois trocar para outro alargador fechado, quando você passa a espiral, se você não quiser ficar com ela, é bom que você coloque um alargador que não seja desses que eu mostrei. Você tem que colocar um alargador que ele seja retinho, que daí seria o de rosquear. Que daí você pode tirar a rosca, colocar um alargador e fechar a rosca. Porque não vai dar certo colocar aquele ali. E é muito importante, se você for fazer em casa, assim, que eu sei que muitos vão fazer, você sempre esterilize bem a sua espiral e o alargador que você for colocar. Não atropela a sua orelha. Por favor, não atropela a sua orelha. Porque se você alargar tudo de uma vez, tipo 20 milímetros, sei lá, em um mês e meio, já era a sua orelha. Ela vai ficar muito fina, vai inflamar demais. E dependendo da sua cicatrização, provavelmente você vai ter queloide. Eu tenho
20mm e 14mm nas duas orelhas. Como eu disse, o 20mm eu demorei uns 5 meses e o 14mm eu demorei uns 2, 3 meses. Como vocês podem ver, eu demorei muito, porque eu queria ter certeza que a minha modificação ia ser duradoura, ia ficar bonita, não ia ficar com queloide, ia ser saudável. E como vocês podem ver, a minha orelha não tem queloide, não tem nada. Pra que ter um alargador alargando rápidos, provavelmente ele não vai durar, ele vai romper, a sua orelha vai ficar com queloide, tipo, pra quê? É melhor você esperar, assim, a sua cicatrização pra alargar de novo e tal, e ter uma orelha que dure, que esteja bonita, do que alargar tudo de uma vez, não vai adiantar nada, a sua orelha vai romper, já era, toda aquela dor que você sentiu foi pra nada, você vai ter que costurar a sua orelha. Então alarguem certinho, esperem, respeitem a sua orelha e a sua cicatrização. Não sejam burros que nem eu de colocar esse alargador aqui depois de largar. Eu tô ressaltando isso porque, ó, agora eu vou mostrar minha coleção de alargadores. Eu não vou mostrar esses na coleção que tá ali atrás, porque eles já estão na minha orelha, vocês já estão vendo, ó. Esse de metal e esse é de acrílico, ó. Eles são sujos na liga. Eles são nesse formato aqui. Eles até tem a rosca pra você colocar, mas ele tem mais ou menos o mesmo sistema desse daqui. Tipo, como a minha orelha já largou, eu consigo colocar ele direto. O de 14mm é a mesma coisa. Tem a rosca também aqui. Vou mostrar também como é que fica, né? Sem os dois largadores, todo mundo me pergunta como é que é o buraco. Então, vamos mostrar para os amigos. Aqui, ó. Assim fica a minha orelha. Eu já tenho meus largadores desse tamanho aqui, vai fazer acho que uns 2 anos e sempre ficou de boa. Às vezes ele acaba inflamando, assim, por causa de alguma sujeirinha ou sei lá, por causa do ar muito seco. Mas assim, tá bem de boa pra cuidar. Você tem que sempre limpar os seus largadores. Você tem que limpar a sua orelha. E alargador fede, pá. Alargador fede muito. Então não esqueça de limpar seus alargadores. Porque além de feder, se você não limpar, ele provavelmente vai inflamar. Mas então, vamos lá mostrar a coleção.